Estamos começando mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil, aqui no canal Viver Brasil. É uma alegria estar iniciando mais essa programação, falando para Belo Horizonte, falando para todos os municípios que estão recebendo o sinal do canal Viver Brasil a partir da Claro Net, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, cada cidade que tem recebido aí a nossa programação, o nosso muito obrigado e a convicção de que a gente está trabalhando cada dia mais para entregar produtos e uma programação realmente de qualidade. E esse programa Segurança Jurídica Brasil tem como objetivo levar assuntos, colocar luz em assuntos que sejam importantes para o dia a dia da sociedade, da comunidade, de forma geral. A gente já teve a oportunidade de receber algumas pessoas, algumas personalidades desse ambiente jurídico aqui na nossa conversa. E hoje a gente tem o prazer de receber o Wellerson Eduardo da Silva Correia, que é defensor da criança e do adolescente em Belo Horizonte, especialista em defesa jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. Nessa série a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco sobre adoção, um tema tão fundamental e tão importante no dia a dia. E nesse momento também eu acho que ainda mais onde a gente tem os comportamentos das famílias, os comportamentos das pessoas mudando tanto, eu acredito que seja mais um momento para a gente elucidar, para a gente colocar luz nessa questão da adoção. Antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua pessoa, de onde que você é, como é que foi o seu início da sua trajetória nessa área jurídica e na defesa de quem realmente precisa. Ok, boa tarde. Eu sou belo-horizontino, com muito orgulho. Eu me graduei em Direito pela faculdade da UFMG, a Vetusta, né? Faculdade de Direito da UFMG, e atuei no início como advogado trabalhista, nem pensava em ser servidor público, queria atuar na advocacia privada, mas depois surgiu o desejo de ingressar no serviço público e comecei a fazer cursos preparatórios. Foram aparecendo concursos da área jurídica, estadual, federal, e eu fui fazendo, e até que surgiu na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia aquela questão da igrejinha do DOPS, que estava havendo aquela tortura, isso por volta, acho que era 96, deu aquela polêmica, e quando se começou a discutir a falta de assistência jurídica para aqueles condenados ali, e inclusive os que estavam ainda sob prisão preventiva e que eram submetidos à tortura, e se questionaram, e já na égide da Constituição de 88, tinha o artigo 134 que falava de uma instituição chamada Defensoria Pública. E na faculdade a gente aprende, é uma instituição destinada a defender os pobres, os que não podem pagar advogado, era a visão vaga dela, mas ela tinha uma função também na execução penal. E num dos encaminhamentos dessa comissão lá da Assembleia foi a de reestruturação da Defensoria Pública no estado de Minas Gerais, porque ela nem tinha uma lei que a organizava, ela era regida por um decreto, os defensores que atuavam na época, poucos eram concursados, a maioria ali era por indicação, por nomeação, oriundos de outros órgãos. Então, deu aquela polêmica, no cursinho que eu participava, nós fomos encorajados, saiu o edital da Defensoria Pública, façam, o professor lá, mesmo nem que se for para testar. E eu estava também fazendo Ministério Público em Goiás, delegado e tal. Aí fiz o concurso da Defensoria em 97. Foi um concurso demorado, para você ver, uma série de entraves. Os que estavam lá não queriam esse concurso, os que não eram concursados, porque eles iam ser excluídos, assim que os novos concursados chegassem. E aí eu ingressei, passei no concurso em 97, mas só tomei posse em 98. Depois, ao tomar posse, eu fui designado para a comarca de Poços de Caldas, para inaugurar a defensoria. Nunca tinha tido uma defensoria lá. Fiquei lá uns 7 meses, depois vim para Belo Horizonte, atuei no núcleo de iniciais, depois na vara de execuções penais, depois fui para uma defensoria especializada que estava sendo estruturada em Belo Horizonte, que era a defensoria dentro da vara da infância e juventude. O juiz o ECA estava em vigor
e havia uma cobrança muito grande de ter um órgão de assistência jurídica para criança e adolescente, que o ECA e a Convenção sobre os Direitos da ONU determinavam. A convenção, é clara, ela fala que tem que ser um órgão estatal do país signatário e que preste essa assistência jurídica especializada. E aí eu me candidatei para a vaga e fui para lá, e lá fiquei, estou lá tem mais de 23 anos que eu atuo na Justiça da Infância e Juventude. Fiz uma especialização na área. Isso foi quando? Há 23 anos, exato. 2019? Não. Não, até mais. Eu fui para lá em 99. Teve o interregno, teve uma época por questão de saúde, eu saí, fui para uma outra área, fui para a área de família, mas não aguentei, voltei. Em 99 foi quando você começou como defensor da criança. Da criança. E adolescente. Isso. É isso? Isso. Nesse período, você está falando aí que já são mais de 2 décadas. Isso. O que você viu de mais, que mais te chateou como defensor, que mais te impactou como uma pessoa que estava ali trabalhando em prol da criança e do adolescente? A primeira coisa que impacta e que é a vocação da minha instituição, a Defensoria Pública, é a falta de acesso à justiça. Isso ainda é uma realidade no Brasil das pessoas carentes. Não só os pobres, os vulneráveis em geral. A Defensoria Pública, naquela época, ela ainda tinha essa feição de defender apenas o hipossuficiente econômico, que se diz, mas com a evolução da instituição e a evolução do direito, hoje se fala que a Defensoria Pública é um órgão destinado a exercer a defesa de grupos vulneráveis e que merece especial proteção do Estado, entre eles que é a criança e adolescente, as mulheres vítimas de violência, seja de qualquer condição econômica ou classe, os idosos, os deficientes, a população carcerária e aqueles que a gente chama de vulneráveis circunstanciais, que são as ocupações habitacionais, depender de regularização fundiária, o público LGBTQIA+, já teve um caso emblemático de atuação da Defensoria, que foi de vulneráveis circunstanciais, os atingidos pelo rompimento da barragem em Mariana e depois os atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho, e um outro caso foi dos usuários de transporte coletivo em Belo Horizonte, que foram vulneráveis circunstanciais numa questão ali de a alteração da tarifa abusiva, e a Defensoria teve uma atuação. Desses públicos que você cita como vulneráveis, antes da gente focar na questão da adoção propriamente dita, qual que é a área que mais demanda a atenção e a atuação da Defensoria? Desses nichos aí. Vulneráveis, acredito que as demandas de família é a nossa maior demanda, envolvendo alimentos, sobretudo, envolvendo mães solo, né? Casais que não conseguiram manter o relacionamento e muitas vezes esse pai não cumpre com o dever alimentar. Eu acho que é a maior demanda. A segunda maior demanda são as demandas de medicamento, ao acesso, é o que a gente hoje chama de jurisdicionalização da saúde, judicialização da saúde. O mesmo impacto que eu tive há 24 anos atrás, a falta de que a pessoa tem de acesso à justiça, e não só à justiça, às políticas públicas básicas. Então, uma das maiores demandas da Defensoria é acesso a medicamentos, acesso à vaga escola, que é a maior demanda da Defensoria da Criança, onde eu atuo, e o sistema prisional, que demanda muito. É muita coisa para vocês resolverem e muitos questionamentos que são feitos. Você estava falando aí sobre essas principais áreas e essas principais demandas. Agora, nesses últimos dias de julho especificamente, você teve uma situação específica que um cidadão, alguém que estava precisando de uma medicação de 6,5 milhões de reais. Como é que isso... É óbvio que isso é uma exceção, é uma coisa única, mas como é que a pessoa que de fato precisa, quais são as primeiras etapas que ela busca para se ter essa atenção do Estado? Essa atenção do Estado, inclusive, é um direito do cidadão e é um dever do Estado, está na Constituição, né? E o Brasil tem o SUS. O SUS é um sistema de saúde pública modelar, de seguridade previdenciária, ele é modelar.
Só que na prática, na execução dele, nem sempre as coisas funcionam, né? Como o caso desse cidadão aí. O primeiro passo, ele tem que procurar o sistema público de saúde. É o posto de saúde do bairro ou a farmácia do estado ali no bairro Gutierrez, que eles falam a farmácia do estado, onde é feita a dispensação. Ele tem que ir com uma requisição do medicamento feita pelo médico dele e requerer lá o medicamento. A maioria dos casos vai ser recusado. Ou não, por falta de estoque, ou porque eles vão falar que ela não está numa lista que o Ministério da Saúde faz, que é a lista padronizada. E aí, qual que é o caminho? Aí vai ter a judicialização da saúde. Maior parte é recusado. A maior parte é recusado. E aí com base nessa questão da lista de medicamentos padronizados que o Ministério da Saúde, que boa parte dos medicamentos, esses medicamentos de alta complexidade, eles não estão nessa lista. Os medicamentos importados também não, de grande valor, e de doenças raras, eles não estão na lista. Então, esses vão ser objeto da judicialização. É nesse momento que ele procura a Defensoria Pública? É nesse momento. Claro. Quando ele não tem como pagar um advogado. Porque, ao contrário da criança e daquele grupo de vulneráveis que eu falei anteriormente, o adulto que não é desses grupos vulneráveis, ele tem que provar uma condição de hipossuficiência financeira, de carência financeira. Ele tem que provar que não pode pagar um advogado para poder ter o serviço da Defensoria Pública. Aí ele vai procurar o nosso atendimento, vai trazer uma série de documentos que vão ser requisitados, e aí sim o defensor público vai ingressar com a ação na justiça de obrigação de fazer contra o ente público que está recusando. O Estado ou o município que recusou o medicamento. Está claro. Está claro tanto a questão dos nichos das pessoas mais vulneráveis, quanto a forma aí a primeira etapa da questão dos medicamentos, da saúde de maneira geral. Sobre a adoção. A adoção a gente tem falado aqui ao longo dos últimos programas, conversamos com o pessoal da GAAD, que é a instituição que acolhe grupo de apoio à adoção. O grupo de apoio. Depois tivemos a presença aqui do juiz José Honório e agora estamos tendo a oportunidade de falar com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação, que é de defesa, que é de buscar solução. Dentro dessa realidade de adoção que a gente tem hoje em Minas Gerais e no Brasil, qual que é o retrato da sua opinião? O que a gente vê hoje no Brasil, e mesmo quando eu comecei a atuar lá, no Brasil existe uma preferência para crianças com menos de 4 anos de idade. O brasileiro, ele quer adotar esse tipo de criança. Crianças brancas são as preferidas, crianças que não têm deficiência física, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um represamento de crianças acima de 4 anos e com esse outro perfil que não é, entre aspas, atrativo, elas ficam nas entidades de acolhimento, porque já foram afastadas das suas famílias de origem, né? E com o outro tipo de criança, que é denominado, entre aspas, atrativo, é um número reduzido de crianças, né? Abaixo de 4 anos, nesses outros perfis. Então, a gente tem um grande número de casais querendo crianças, casais ou pessoas, porque a pessoa solteira pode adotar, e um número pequeno de crianças para ser direcionadas para esses casais que têm essas preferências. Então, a conta não fecha, entendeu? Então, tem a famosa fila de adoção, né? De pessoas habilitadas para adotar e que não encontram aquela criança que se enquadra na sua preferência. Porque quando você se habilita para ser adotante, você responde um questionário lá e você expressa a sua preferência. Qual tipo de criança você quer para ser seu filho? Tá? Só que você não vai achar isso do outro lado. Na lista de crianças disponíveis, não vai ter número suficiente de crianças que vão atender esse grande número de pessoas em busca de adoção. De 4 anos menos. De 4 anos menos, branca, às vezes querem do sexo masculino, uma série de exigências que não vão ser atendidas, essa demanda. Nesse percurso, onde a gente tem aí essa demanda maior por crianças com menos de 4 anos.
e um volume maior de crianças disponíveis, aptas a serem adotadas, com mais de 4 anos. Qual que é o momento mais delicado aí e o que tem a maior rejeição por parte de quem quer adotar? Qual que é o período de idade? Outro dia eu estava vendo um programa com um casal que tinha acabado de adotar 2 pessoas, 2 jovens já de 16 ou 17 anos, tinha visto uma pessoa, isso aí até num aplicativo. Eu estava vendo uma reportagem, Sim. Era um aplicativo que identificava mães, famílias com... Adote um Boa Noite. Esse aplicativo, pelo que eu entendi, ele tem lá a lista de crianças que, com os seus respectivos dados, características, e as famílias vão lá e enxergam cada característica. E a partir daí ela se posiciona. Pelo que eu vi, essa família, vi há dias atrás, essa família identificou um adolescente num determinado local, viu, falou, opa, vamos dar sequência nessa criança, nesse adolescente que é dentro do que a gente estava procurando. Quando souberam que tinha mais uma irmã. E aí acabaram adotando os 2, com 16 ou 17 anos de idade. Mas isso são coisas praticamente inéditas, né? São casos raros. Acima dos 8, 9 anos de idade, já é muito difícil você conseguir a inserção e encaminhamento dessa criança para uma família substituta, uma família adotante nacional. Geralmente elas vão para adoção internacional, que aí se você vai ver os estrangeiros que estão habilitados aqui no Brasil, que não conseguiu inserir na adoção nacional, você encaminha para o estrangeiro. Então vai passando de 8 anos, 9, já chega na adolescência, já é muito difícil. Esse é um caso raríssimo. Esse aplicativo que você falou, é o Adote um Boa Noite, ele é destinado para o que a gente chama no nosso meio, ali na linguagem de quem trabalha no meio, de adoção tardia, justamente para estimular a adoção de adolescentes, que são os que ficam institucionalizados e alguns até ficam até os 18 anos na entidade de acolhimento sem ter a oportunidade de uma inserção familiar numa adoção. Então, é para estimular esse tipo, para estimular a adoção de crianças com deficiência, tá? Afrodescendentes, né? Para estimular essa adoção. Porque a adoção do bebê você não precisa colocar no aplicativo, porque a busca é muito grande, é disputado, né? A fila lá de adoção Agora, você tem que estimular a adoção tardia, e o próprio ECA sofreu uma modificação nesse sentido. Quando o casal ou a pessoa é habilitada para adoção, ela é estimulada a visitar as entidades de acolhimento justamente para ter contato com crianças maiores, para ela não ficar só voltada em bebês. Está claríssimo. Doutor Wellington, eu acho que a gente está tendo aí uma série de colocações bem interessantes sobre a criança, o adolescente de forma geral, as questões jurídicas dele. Eu vou te pedir alguns segundos e para os nossos telespectadores a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta com o doutor Wellerson, continuando a conversa sobre adoção, e no próximo bloco eu vou questionar ele, vou perguntar a ele sobre essa situação que ocorreu com a artista Clara Castanho, uma situação extremamente grave, onde um jornalista fez uma busca, acabou descobrindo uma situação de uma menina, é uma menina de 21, 22 anos, é uma menina muito nova, que tinha sofrido um estupro e acabou optando por entregar essa criança para ser adotada. E foi muito questionada por isso, foi muito criticada e às vezes também foi muito valorizada pela coragem que teve de não só de fazer, como agora de estar tendo que falar de maneira obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos escutar o Dr. Wellerson sobre isso e sobre outras questões também. Daqui a pouquinho a gente volta com Segurança Jurídica Brasil.
Quem tem Araújo tem tudo. E quem tem Araújo de dia e de noite. Tem tudo o que precisa para resolver a vida em um só lugar. Tem Araújo também no site e no aplicativo, para comprar em casa e buscar na loja sem passar pelo caixa. Quem tem Araújo tem tudo e um pouco mais. Bem, nós estamos de volta com o Segurança Jurídica Brasil aqui no canal Viver Brasil, tendo a oportunidade de falar um pouco mais sobre essas questões de criança, de adolescente, sobretudo de adoção, processo de adoção, as possibilidades, os casos que existem aí disponíveis para a gente conversar sobre e, obviamente, discutir, aprender e informar. Nós estamos tendo o privilégio de conversar com o Ellerson Eduardo da Silva Correia, que é defensor da criança e do adolescente em Belo Horizonte, especialista em defesa jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. Atuação e caminhada que ele vem fazendo desde 1999. E, obviamente, com muito sucesso e com boas respostas, com bons reconhecimentos do trabalho que é feito. Clara Castanho é uma atriz que está nos holofotes aí gerais desde alguns dias atrás. É uma atriz de menos de 22, 23 anos, muito nova, que passou por um problema específico. Ela foi estuprada e teve a gestação, acabou concluindo a gestação. Eu li a mensagem que ela fez no Instagram. Não é uma mensagem simples, é uma mensagem muito dura. Você vê que ela estava ali se posicionando para algo que mexeu com ela. E não foi uma mexidinha, uma picada de uma formiga. Foi um negócio muito bravo que mexeu com a cabeça dela, com o coração dela. Desestruturou a menina e ela achou algum caminho. Que é questionável, que pode ser julgado, que pode ser pensado assim por um ou por outro. As pessoas podem ter as suas interpretações, mas a partir do momento que começa a ser um julgamento ou ser estão crucificando a menina em praça pública por conta dessa atitude dela e que deve ter sido de muito sofrimento para ela. Uma situação como essa, em que um jornalista faz essa denúncia de algo que é muito privado, que é de fato secreto, vamos falar assim, a repercussão que se tem na cabeça da pessoa que foi que fez a doação. Eu te pergunto para você falar um pouco sobre isso. As pessoas estão se perguntando, obviamente, em casa, estão discutindo sobre esse tema. Você, como um defensor desta área, como é que você enxerga um caso como esse? Não só o fato do jornalista ter divulgado, mas a circunstância que a atriz, que a Clara se encontra hoje. Como é que você enxerga essa situação? E, obviamente, da criança, que também existe. O que acontece aí? Eu enxergo primeiro como uma revitimização dessa atriz, porque ela é uma mulher vítima de violência sexual, né, um estupro. Ela, como qualquer mulher, tem a proteção da lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece lá que a gestante, né, ou a mãe, antes ou após o nascimento da criança, ela tem o direito de manifestar a intenção de encaminhar o que a gente chama de entrega voluntária à criança para adoção. Se ela manifesta antes, ela vai manifestar lá para o profissional de saúde e para a assistente social que está acompanhando o pré-natal dela. Vai se aguardar o nascimento da criança e tal. Se houve o nascimento, logo após, assim que ela recebe alta, ela é encaminhada para o juiz da infância e da juventude ou o juiz local lá da cidade, que acumula essa competência, para ela prestar esse consentimento perante o juiz. Porque o consentimento tem que ser presencial para ser válido. É um direito dessa mãe. Ela nem precisa falar para o juiz qual é o motivo, ela não tem que falar que ela sofreu uma violência ou ela não tem que justificar para o juiz. Simplesmente ela manifesta a intenção, é um direito dela, é garantido a ela o sigilo e a privacidade. Ela não é obrigada a revelar quem é o pai da criança. Só se ela revelar, e esse pai também
vai ser ouvido, o pai biológico, mas ela não é obrigada. Isso se ela souber, né? Se ela souber, e mesmo quando ela sabe, ela não é obrigada. Só se ela for casada com ele, que tem outros reflexos, porque tem uma presunção aí de que o filho nascendo na constância do casamento é do marido. Mas não, se ela não tem um vínculo matrimonial de companheirismo com esse pai biológico, ela não é obrigada a revelar e ela também lhe é garantido o sigilo em relação à sua família. Se ela não quiser que a família dela saiba desse nascimento, não será revelado. E pronto, ela presta o consentimento em audiência, presente o representante do Ministério Público, a lei lhe assegura uma assistência jurídica especializada, a Defensoria Pública estará também nessa audiência para dar orientação. Antes da audiência é assegurada a ela uma orientação pela equipe interprofissional do judiciário, uma psicóloga, uma assistente social judicial vão prestar os esclarecimentos a ela, quais são os reflexos desse consentimento. Ela tem 10 dias após esse consentimento para se retratar, ela ainda pode voltar atrás, dentro de 10 dias. Após esse prazo, o bebê, então, será encaminhado para o que a gente chama de fila de adoção. Ele vai ser encaminhado por uma pessoa cadastrada, um casal cadastrado para a adoção. E pronto, não haverá nenhuma menção à origem dessa criança, esse processo é sigiloso, ficará arquivado, só esse filho que terá o direito, posteriormente, de investigar a sua verdade biológica, a gente chama, a sua origem. Ele poderá ter acesso a esse processo futuramente e também assegurada a ele a assistência jurídica da Defensoria Pública para ter acesso a esse processo e investigar a sua verdade biológica. No caso da atriz, o que ocorreu foi um crime, né? Porque... Como é que o jornalista, como é que a pessoa ficou sabendo dessa informação? Por onde que ele pode ter ficado sabendo? O que eu fiquei sabendo através da imprensa. Parece que uma enfermeira lá do hospital, que atendeu na época, vazou isso para ele. Eu não sei se ela é a fonte. Inclusive, essa enfermeira também vai estar sendo objeto de investigação policial. Ele também, porque eles cometeram o crime, eles vão responder pelo crime de difamação. Além disso, se for um hospital público, ela vai responder num processo administrativo disciplinar, né? E, além disso, por ser enfermeira, não sei se é enfermeira ou técnica de enfermagem, ela quebrou uma regra ética da profissão dela, que é o sigilo profissional. Ela quebrou o sigilo, e isso é crime. Também é um crime dolo específico, né? Ela quebrou o sigilo profissional ao revelar, inclusive o nome, deu o nome dela, né? E tem uma outra atriz aí também, que, né, foi até viúva aí do Marcos Paulo, né, do ator Marcos Paulo, nem vou falar o nome dela, que ela também ajudou a divulgar, repercutir essa notícia, inclusive fez juízo de valor quanto à conduta da atriz, e sem saber o que aconteceu. Qual foi a circunstância dela ter feito essa entrega voluntária? Nem precisava isso ter vazado, porque a entrega voluntária não prescinde de ter um motivo justificar. O juiz ali ele não vai querer saber disso. É só convalidar essa entrega. Mas ela divulgou sem saber e depois veio à tona, né? Ela foi vítima de uma violência sexual, ela foi estuprada. A gente não sabe, não temos detalhes, por que ela não fez o aborto, porque ela estaria amparada pelo que prevê o nosso Código Penal, na hipótese do aborto legal, ela poderia fazer o aborto na rede de saúde pública e não fez, a gente não sabe, aí não sabe os motivos. Se houve um problema de prazo ou se ela não conseguiu acesso, aí não vamos entrar nesse mérito. Ela optou por, ao terminar a gravidez, não ficar com o fruto da violência. Isso é compreensível. Ela, num ato assim, eu acho de grande força, uma mulher de grande força e valor, ela optou por encaminhar, fazer a entrega voluntária para adoção. Ela recebeu orientação, como prevê a lei, orientação interprofissional de psicólogos, de assistente social da maternidade, certamente. Ela foi encaminhada a um juiz da infância e prestou e manifestou o consentimento
para entrega legal perante esse juiz. Ou seja, o ato dela está totalmente acobertado de legalidade e regularidade. Ela foi muito racional perante o problema que ela tinha passado. Certamente, para ela ter uma escolha dessa, foi muito doído, porque a pessoa estava fazendo essa doação de algo que estava dentro dela. Por mais que fosse por uma razão muito ruim, um estupro, por exemplo, uma pessoa que agrediu ela fisicamente, que agrediu ela em todos os aspectos, a decisão dela não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito dura, de tomar essa decisão de entregar. E aí você cita agora uma outra situação que está aí na ordem do dia, que é a questão de uma outra pessoa, de uma outra menina no sul do país, com 10 ou 11 anos de idade, que também foi estuprada e que estava gerando um feto ali. Nesse momento, tanto ela quanto a mãe decidem fazer o aborto e a juíza parece que toma a decisão contrária, tanto em relação à menina quanto em relação à mãe. Como é que fica essa situação? Esse caso aí é o que a gente chama de estupro de vulnerável, né? Porque parece que no Brasil e nos países latinos isso ainda não está interiorizado, né? Ela foi consensual, o menino era namoradinho dela. Só que a gente tem que entender, fazer sexo com pessoa, mesmo menino e menina, menor de 14 anos, é crime. Não pode fazer sexo com a pessoa menor de 14 anos. Mas e duas pessoas de 12 anos? Mesmo As assim. duas pessoas estão cometendo um crime? Aí eu vou explicar. Elas estão cometendo o que a gente chama um ato infracional equiparado a um crime de estupro. No caso, o menino, ele parece que tem mais de 12 anos. Ele vai para a justiça especializada. Você está falando do sul, o caso da menina do sul. Esse é um caso concreto? Concreto. O menino também é um menino de 12, 13 anos? 13 anos, parece. Ele vai responder por ato infracional equiparado a estupro na justiça da infância e juventude lá. Da cidade lá. E ela menos de 12 anos. O que o ECA fala? A criança, porque, na verdade, toda eles são iguais. 12, 13 anos. A mas pro ECA não. São iguais. Eu vou explicar a diferença. Para o ECA, toda pessoa de 0 a 12 anos é criança. Criança não comete ato infracional. O ato infracional, entre aspas, cometido por ela é encaminhado para o Conselho Tutelar. Ela não entra no judiciário. Nós não entramos. Eu, juiz, o defensor, juiz e promotor não entramos. O sistema de justiça não entra. Vai para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai aplicar as medidas protetivas, entre elas previsto o acompanhamento psicológico e outros encaminhamentos para a rede. E ele, o menino? O problema é que ele tem acima de 12. Ele tem acima de 12. Então ele é considerado 12 anos e 1 minuto, já é até 18 anos, é adolescente. Entendi. Ele vai para a justiça especializada, mas também o juiz, óbvio, vai considerar o grau de formação dele, a característica do fato. É estupro? É porque foi sexo com a pessoa menor de 14 anos. Então deve aplicar uma medida branda para ele. Realmente é um estupro uma liberdade consensual. Se foram duas pessoas Sim, mas tiveram, é estupro. Tudo bem. Mesmo perante a lei. Mas dentro da realidade humana, são duas pessoas que tiveram relação. Sim, mas é estupro. Dentro da realidade humana, nós temos que interiorizar isso no Brasil, que é um país que tem um índice altíssimo de exploração sexual infantil, principalmente nas rodovias do país e nas cidades litorâneas. E isso tem que estar muito bem interiorizado. Sexo com menor de 14 anos é crime, é proibido e é estupro, porque o legislador quis assim. Ele mudou o Código Penal. Tem que ter um critério de idade. Tem que ter, e foi para a segurança desse público, que antigamente não tinha isso do Código Penal. Isso foi uma construção da jurisprudência, da atuação dos juristas, e aí houve uma alteração no Código Penal que criou esse tipo penal aí. Wellington, nós falamos de dois casos bem específicos, que estão aí muito atuais, que é a questão da Clara Castanho e dessa menina lá do Sul. Vamos voltar aqui para a nossa realidade do dia a dia. Em relação ao processo de adoção, em relação às aflições que tem aqueles que querem adotar ou que já adotaram uma criança. O que é mais específico aí de problemas a partir do momento que você já adotou uma determinada criança? Quais são os principais movimentos aí que a Defensoria fica atenta e que também as pessoas que estão adotando
tem que ficar atenta? Então, após a adoção são os mesmos problemas De uma família qualquer. De uma família qualquer. A criança não vem com manual de instrução. O seu filho biológico, ele é um indivíduo que tem as características dele. Mesma coisa, o filho adotado. Você vai lidar, é seu filho. E a adoção, ela, como está na lei, ela é irrevogável. Saiu a sentença de adoção, não tem como arrepender mais não. É essa pergunta que eu ia te fazer. Por quê? Por uma razão simples também. Na cabeça das pessoas, na teoria, na cabeça e na realidade também, a pessoa tem lá o filho biológico, aquela que ela conviveu durante a formação e, obviamente, que ela passa a ter um afeto e uma relação específica com essa pessoa, com esse ser que está surgindo aí. E outra situação, a pessoa que adotou aquela criança com 3, com 4, com 5, com 15 anos, teoricamente, acredita que ela não teve, teoricamente não, no fato ela não teve aquela formação genética de muita identidade, mãe, família, não pai, acompanhou o crescimento não dessa acompanhou. criança. Essa pessoa, ela se acha algumas vezes no direito de devolver a criança? Não. A adoção é irrevogável. Não, isso ela é irrevogável, mas a pessoa muitas vezes acha no direito, é recorrente a devolução? Não é recorrente, mas acontece. Aí o que pode acontecer? Na Justiça da Infância e Juventude existe a ação mais severa que tem, que chama destituição do poder familiar, que é aplicada aos pais violadores do direito da criança. Isso o doutor José Honório falou aqui. O remédio será o quê? O Ministério Público, isso vai configurar uma conduta de abandono afetivo, que é uma das causas da destituição do poder familiar, é o abandono, os maus tratos, né? É uma das causas. As agressões, atos contrários à moral contra a criança, são as causas lá do Código Civil que fundamentam essa ação de destituição do poder familiar. O Ministério Público, como acusador público, ele é o dominus litis da destituição do poder familiar. Ele vai ingressar com essa ação. E, além disso, o que já conseguiram na jurisprudência, inclusive por atuação da Defensoria Pública do Rio, que começou com isso, eles podem responder por uma ação de danos morais movida pela criança contra eles. Porque até a decisão, eu acho que foi do STJ, que fundamentou essa jurisprudência, foi você frustrou uma expectativa, a quebra de uma expectativa, a quebra de uma esperança dessa criança. Ela foi adotada, ela saiu da entidade de acolhimento, foi para sua família, adotou o seu nome, os apelidos de família, passou a conviver com você, teve problemas de convivência, e depois ela vai ser devolvida. A criança não é um objeto, ela é um indivíduo. E o ECA e a Constituição garantem isso. Ela é um sujeito de direito, é um cidadão. Ela não é um ursinho de pelúcia, eu não gostei, eu devolvo para a loja. Não. Então ela vai ter direito a essa ação. Agora, esse tipo de pessoa, por que não é recorrente isso? O doutor José Honório falou citou uma situação fantástica que eu vou usar aí agora. Antes era-se visto como objeto, agora sujeito. Isso. É essa a grande transformação. Quando que vai vir isso? Vai vir com a Convenção sobre os Direitos da ONU, lá de 59, que ela tira esse papel da criança do lado pater familias, do objeto de direito, ela passa a ser um sujeito de direito. Ela tem todos aqueles direitos fundamentais da Constituição, do artigo 5º, mas eles são qualificados com uma absoluta prioridade, está lá no 227. Agora, por que isso não é recorrente na Justiça da Infância e Juventude? Porque os casais e as pessoas que vão adotar, elas têm que passar por um curso de habilitação. São a habilitação para adoção. E elas são submetidas a entrevistas com as psicólogas judiciais, com as assistentes sociais judiciais e o representante do Ministério Público. Tem uma promotora ou um promotor que também participa dessa habilitação. E se você detectar que essa pessoa ela está ali querendo adotar com um intuito caritativo, benemérito, filantrópico, ela já vai ser reprovada, porque a adoção não é um ato caritativo. Se essa pessoa tem essa mentalidade de adotar, porque, coitadinho, eu vou fazer um bem para essa criança, porque eu vou tirá-la da pobreza, eu vou fazer a caridade. Não, a adoção é como filho biológico. Você tem que ter consciência, é um ato de amor, um ato de responsabilidade,
você tem que assumir essa intenção da paternidade, da maternidade, como os filhos biológicos. Que não basta você também colocar o filho biológico no mundo, você tem que adotar os seus filhos. Os filhos biológicos também têm que ser adotados, porque senão eles vão também cair aí na marginalidade, na droga, né? Vão cair na nossa justiça da infância e juventude, já lá no ato infracional, devido a esse abandono, a essa não adoção pelos seus pais biológicos. Doutor Wellerson, eu acho que tem muita coisa para ser falada nessa questão de adoção, criança, adolescente. Nós estamos num momento muito específico de muitas transformações, de pessoas que estão questionando a sua identidade, pessoas que estão, enfim, buscando novos direitos que não existiam há alguns poucos anos atrás. Então, o Programa Segurança Jurídica tem essa missão de provocar e de debater esses temas. Nós, obviamente, temos tempo. O nosso tempo está encerrando aqui agora, já tem mais de 30 minutos que a gente está falando sobre essas questões. Nós queremos muito trazer essas informações aqui, agradecer, em primeiro lugar, a sua disposição de estar aqui falando isso para o público do canal Viver Brasil, aqui no programa Segurança Jurídica Brasil, e dizer que foi um prazer te receber aqui e aprender um pouco mais sobre essas questões. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Nós temos um estado enorme, uma cidade que é também uma cidade expressiva no nosso país. Como é que é essa situação da adoção especificamente em Minas Gerais e Belo Horizonte? O comportamento aqui, via de regra, tanto em relação às famílias que querem adotar, quanto a essas instituições que cuidam desse processo, vai bem? Minas Gerais, né, o nosso estado é um país, né? Nós somos do tamanho da França, né? É um assombro, né? Nós somos a França, né? E eu tenho muito orgulho disso, de ser mineiro. Primeira coisa que nós falamos muito de adoção, mas eu, como defensor público, eu tenho que deixar, não posso deixar de falar nisso. A Justiça da Infância e Juventude, a adoção não é o fim em si mesmo, tá? A adoção é a última ratio na esfera civil, que tem a esfera infracional na Justiça da Infância, mas na esfera civil. O que a lei e a principiologia que trata do direito da criança e do adolescente, que é uma matéria muito rica, que se a gente fosse falar dele aqui, nós ia ficar aqui o dia inteiro, o escopo de todos envolvidos no direito da criança e do adolescente é a reintegração familiar. Quando uma criança é afastada da sua família por alguma vulnerabilidade ou por uma violência interfamiliar, a primeira medida que vai ser trabalhada, preferencialmente, é a reintegração na família biológica. Se não puder na família biológica, na família extensa, que são os parentes próximos aqui, os avós, os tios, primos, os padrinhos, né, os amigos ali próximos que têm um vínculo com a criança. Esse é o nosso escopo de trabalho. A Defensoria, ela atua nesse escopo da reintegração familiar. O Ministério Público também, as entidades de acolhimento, que são as entidades, os antigos abrigos que recebem essas crianças, a Secretaria de Assistência Social dos municípios, que o ECA tem uma lógica de municipalização do atendimento. Então, o escopo é esse. A adoção cessada, frustrada, a reintegração familiar, os relatórios das técnicas de identidade de acolhimento falam, não tem jeito. Já fizeram de 3 em 3 meses tem que ter relatório de reavaliação. No relatório conclusivo, falou, impossível a reintegração, a família não tem como acolher, a família viоladora mesmo. Aí que vai para o encaminhamento para a adoção. A adoção é o último recurso da adoção. E como que funciona? A adoção é muito criticada por ser um processo moroso, né? Para quem está vendo, quem está assistindo o jogo de fora, né? Está vendo o jogo da arquibancada. Por esse motivo, porque o escopo da Justiça da Infância é a reintegração. Nós vamos trabalhar primeiro a reintegração. Depois é que vai para a adoção, e para essa adoção poder ser consumada, né? A criança pode até já ficar na guarda provisória dessa pessoa habilitar para adoção, mas a ação de destituição do poder familiar, que é aquela ação que eu falei que é a mais severa, ela já tem que estar em andamento, preferencialmente já com sentença, para poder liberar. Por que a destituição faz? Ela extingue o estado de filiação. Esses pais biológicos, eles perdem o status de pais dessa criança. E aí sim ela que vai estar liberada para adoção. Isso gera uma morosidade. Por quê? Porque Belo Horizonte, uma cidade
que acredito que nós temos mais de 3 milhões de habitantes, né? Ou seja, Belo Horizonte tem mais habitantes que Paris. Eu não sabia disso. Paris eu acho que tem 600 mil habitantes. Belo Horizonte tem 3 milhões de habitantes. E só tem uma vara civil da infância. É um juiz civil da infância, Dr. José Honório, para atender. Eu acho que nós temos 3 milhões de habitantes, acho que temos mais de 1 milhão de crianças, né? E desse público aí, uma boa parte são crianças vulneráveis, crianças que estão em famílias carentes, que estão sofrendo violação de direitos, não só violência física e moral, psicológica, não, violência institucional, falta de medicamento, falta de acesso à educação infantil, falta de vaga em creche, que é a segunda maior demanda da Defensoria da Criança, para um juiz. É um juiz só. Que cuida de tudo. Que cuida de tudo civil. Então isso também vai causar uma morosidade. Essa é a dificuldade. Outra questão, em nível estadual. Belo Horizonte se dá o luxo, lógico, a capital, temos um juiz especializado. Ele é exclusivo para a infância civil. Tem os juízes especializados infracionais na capital. Algumas cidades polo tem. A maioria das comarcas não. O juiz lá, ele acumula, e geralmente, eu não sei por quê, é o juiz da primeira vara criminal que acumula infância. Eu não sei porque a infância tem a ver com crime, eu não sei por que isso, essa discriminação. É o juiz lá, se não é ele, vai ser o outro. Vai ser o juiz de família, vai ser... Ou seja, ele já tem uma carga de processo grande, ele ainda vai acumular ali e que ele vai tratar da maneira que ele puder ali. Então, isso também, a falta... O antigo juizado de menores, né, que virou juizado da infância e juventude, ou de vara da infância e juventude, ele sempre foi tratado de uma maneira, um olhar em segundo plano pela instituição, não só no judiciário, mas também no Ministério Público, no passado, na minha instituição, na Defensoria Pública, a infância era vista num segundo plano, na estruturação, na destinação de agentes, na estruturação de órgãos especializados. Então, esse ainda é um problema. Melhorou muito? Melhorou muito, melhorou. A gente já tem defensorias especializadas no interior, nós já temos uma coordenadoria estadual dos direitos da criança dentro da defensoria, o judiciário criou uma COINJ, uma coordenadoria estadual dos juízes da infância, que ela coordena todos os juízes da infância e juventude, essa coordena. O Ministério Público tem o CAU, infância, tem uma estrutura também das suas promotorias no interior, tem promotorias regionais agora da infância e juventude. Estamos caminhando em nível estadual e talvez nós vamos superar essa deficiência. Esse é o grande entrave que eu vejo em nível estadual e municipal. Queria agradecer muito, meu caro Ellerson Eduardo da Silva Correia, defensor da criança e adolescente em Belo Horizonte, especialista em defesa jurisdicional dos direitos da criança e adolescente, que esteve conosco ao longo desse Segurança Jurídica Brasil. Vou fazer um registro aqui do Dr. José Honório, que figura simpática, que prazer ter tido ele aqui conosco. As pessoas ficaram realmente impactadas com a entrevista dele aqui, da mesma forma que eu tenho certeza que ficarão com a sua. Mas espero que sim. Muito obrigado pela presença conosco e agradeço a cada um de vocês que esteve acompanhando o Segurança Jurídica Brasil no canal Viver Brasil. Já estava com a cabeça lá no Conexão Empresarial. Muito obrigado, Ellerson. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. E a gente volta no próximo Segurança Jurídica Brasil, aqui no canal Viver Brasil.